Olá, queridos, graça e paz a todos. Estamos com mais um vídeo aqui do nosso canal Cooperadores do Evangelho e ainda tratando sobre o assunto da Reforma Protestante. Hoje nós falaremos sobre a bula Unigenitus Filius Dei, que ela é conhecida como extravagante. Ela é de 1343, então nessa bula ela trata sobre as questões relacionadas às indulgências. E Lutero foi bem enfático em relação a questões que essa bula tratava. Será um vídeo breve em relação ao outro, nós só iremos tratar rapidamente sobre as indulgências. Aqui é uma imagem dessa bula e nós temos aqui um pouco do que está escrito nela, o que está escrito nela. Leamos rapidamente então. A bula diz: o unigênito Filho de Deus se dignou descer do seio do Pai para o ventre de sua mãe, na qual e da qual, por uma união inefável, uniu a substância de nossa natureza mortal à sua divindade, numa unidade de pessoa, unindo o que era permanente com o que era transitório, assumindo a fim de poder resgatar o homem decaído e realizar por ele a satisfação ao Deus Pai. Pois quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho, gerado sob a lei, nascido de mulher, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de poderem receber a adoção de filhos, pois tendo ele sido feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, 1 Coríntios 1,30, não pelo sangue de touros ou cabritos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo, tendo obtido redenção eterna. Hebreus 9,12. Pois não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que ele nos resgatou, mas com o precioso sangue de si mesmo, cordeiro sem mancha ou defeito. 1 Pedro 1,18. Sangue precioso que sabemos ter ele derramado como vítima inocente sobre o altar da cruz. Não simplesmente uma gota de sangue, embora por sua união com o Verbo, isto teria sido suficiente para a redenção de todo o gênero humano, mas um dilúvio abundante, tanto que da planta dos pés até o alto da cabeça não se achou nele lugar são. Isaías 1,6. E, a fim de que a misericórdia de tal efusão não se tornasse supérflua, inútil e vã, o Pai Santo constituiu com ele um grande tesouro para a igreja militante, querendo enriquecer seus filhos com tal tesouro, de modo que os homens o tivessem em reservatório infinito, para que os que dele se aproveitam sejam feitos participantes da amizade de Deus. Ora, tal tesouro não está escondido numa toalha, nem enterrado num campo, mas confiou-o aos fiéis para ser administrado fielmente por meio do bem-aventurado Pedro, portador das chaves do céu, e de seus sucessores como vigários na terra, para causas convenientes e razoáveis, quer para remissão total, quer para remissão parcial do castigo devido a pecados temporais ou castigo temporal devido aos pecados, quer em geral, quer em particular, como eles entenderem que seja útil diante de Deus, e para ser aplicado misericordiosamente àqueles que são verdadeiros penitentes e confessantes. Sabemos que essa riqueza do tesouro recebeu um incremento dos méritos da bendita Mãe de Deus e de todos os eleitos, do primeiro homem até o último,
e não se deve temer que esse tesouro diminua ou seja afetado de qualquer modo, tanto por causa dos méritos infinitos de Cristo, como já ficou dito, como porque mais e mais homens são atraídos à justiça como resultado de sua aplicação, e assim sempre mais aumenta o total dos méritos. Então este é o conteúdo da bula Unigênitus. E essa bula, ela foi elaborada pelo Papa Gregório VI. Então a bula papal Unigênitus Filius Dei, que significa o Filho unigênito de Deus, conhecida apenas como Unigênitus. Foi assinada por esse Papa que eu citei no ano de 1343 e constituiu-se em uma peça de embaraço para a Igreja Católica Romana, a tal ponto que foi denominada pela historiografia católica como extravagante, apelido pelo qual se tornou conhecida. Então, todas as vezes que alguém falar a bula extravagante, você entende que essa pessoa está se referindo a essa bula. Então, mais do que isso, ela foi posta à parte do Corpus Iuris Canonicus, o corpus dos documentos legais do magistério católico. Essa bula não faz parte desse documento oficial. Esse é o Papa que elaborou essa bula, um francês, Pierre Roger, nascido em 1291 e foi eleito Papa em Avignon em 1342, assumindo o pontificado com o nome de Gregório VI, que foi o sucessor de Bento VII. Ele governou a igreja ao longo dos 10 anos de seu pontificado de uma forma bastante secular, com uma corte bastante estruturada, tendo feito cardeais majoritariamente franceses, que eram os cardeais de onde ele tinha vindo. Então, a bula Unigênitus, ela assegurava textualmente que a paixão e morte de Cristo adquiriram um inesgotável tesouro de méritos reservados nos céus para a Igreja, para o qual a Virgem Maria e os santos continuavam a contribuir, e que tinha especificamente garantido a Pedro e a seus sucessores com o propósito de aliviar os fiéis de suas penalidades temporais, através da aquisição de indulgências. Nós vimos na leitura da bula, no início do vídeo, que ela começou muito bem, de forma até bíblica, mas do meio por fim o Papa começou a apresentar as indulgências, e ali entrou-se toda a grande controvérsia, onde as indulgências eram utilizadas com esse propósito aí, aliviar penas de pecados cometidos, ou até mesmo aliviar fiéis do purgatório. Poderia aliviar também até seus parentes. Então, para além disso, a bula condenava igualmente que os fiéis leigos tivessem acesso à Bíblia e a lessem, especialmente o Novo Testamento. A partir daí começou-se essa grande proibição que pessoas comuns tivessem acesso às Escrituras, e principalmente o Novo Testamento, porque lá estão as grandes doutrinas da Igreja. E aqui nós temos dois desdobramentos principais que surgiram após a elaboração e divulgação dessa bula. São dois aspectos. Então, o primeiro foi a busca de relíquias, que essas relíquias elas poderiam ser originais, só que na verdade, na maioria das vezes, eram forjadas. Relíquias como, por exemplo,
exposição de pedaços de madeira que seriam da cruz de Cristo, um crânio que supostamente seria de João Batista, onde as pessoas poderiam tocar, pagar para tocar e assim receber uma graça e coisas desse tipo. Então, a partir daí se instituiu essa busca por relíquias sagradas e o comércio dessas relíquias, como parte da aquisição do tesouro dos méritos de Cristo, para o qual as cruzadas também contribuíram grandemente. O segundo aspecto do desdobramento dessa bula foi o resultado imediato em relação à concentração de maior poder nas mãos do clero através do monopólio do conhecimento da Bíblia, porque a bula defendia que pessoas comuns não poderiam ter acesso às escrituras sagradas. Daí surgiu-se o monopólio do clero em relação ao conhecimento das escrituras. Pois bem, nós veremos aqui a repercussão da bula ao longo dos séculos até chegar no século XVII com Martinho Lutero. Então, a ideia do tesouro de méritos disponível aos fiéis cristalizou-se no imaginário popular das pessoas medievais, sobrevivendo à questão da legitimidade dos papas avignonenses e de seus decretos e bulas. Muitos papas viram nesse desejo dos fiéis de adquirir parte desse tesouro de méritos como uma oportunidade para arrecadar fundos suplementares para a igreja. E um desses objetivos de arrecadar fundos através das indulgências, nós sabemos muito bem que, na verdade, o que estava por trás disso era a construção da Basílica de São Pedro. Inclusive, Martinho Lutero ele vai falar sobre isso nas suas 97 teses sobre as indulgências, ou contra as indulgências. Então, indulgências elas poderiam ser adquiridas de duas maneiras. A primeira delas era através da realização de práticas penitenciais acompanhadas de orações. Quando a indulgência ela estava sendo adquirida dessa maneira, Lutero, ainda no início do seu despertamento teológico, ele não era contra. Tanto é que 2 anos após ele escrever as 95 teses, ele pede que as pessoas que leram suas teses queimassem todas, porque ele viu que, na verdade, indulgências não devem ser apoiadas de nenhuma maneira, ainda que ainda que elas façam as pessoas praticarem atos de penitências e orações, elas não devem ser incentivadas na igreja. E ele percebeu isso depois, 2 anos após pregar as 95 teses na porta da igreja. A segunda maneira era através da compra mediante doação de importância material ao óbolo de São Pedro. Desta forma, o fiel poderia adquirir partes desse tesouro, não somente para si, mas também para parentes, como nós falamos, ou até amigos falecidos, reduzindo-lhes o tempo no purgatório de acordo com a doação ou penitência. Nós veremos aqui um trecho do escrito de Lutero, que ele escreveu em 1517, 95 teses sobre as indulgências. E a partir na tese 82 e 83, Lutero diz o seguinte: leamos a partir da tese 81. Esta licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil nem para os homens doutos defender a dignidade do Papa contra calúnias ou perguntas perspicazes dos leigos. Tese 82. Por exemplo, por que o Papa não esvazia o purgatório inteiro por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas que ali estão?
que seria a causa mais justa. Se ele redime um número infinito de almas por causa do miserável dinheiro para a construção de uma basílica, que é uma causa tão insignificante. 83. Do mesmo modo, porque são mantidas as missas pelos mortos, bem como os aniversários dos falecidos, e porque o Papa não restitui ou permite que sejam recebidas de volta as doações efetuadas em favor deles, uma vez que não é correto orar pelos redimidos. Aqui, Lutero estava argumentando contra o abuso das indulgências. E então, no ano seguinte, 1518, na audiência que Lutero teve com o cardeal Caetano, lá em Augsburgo, ele buscava esse Caetano buscava a retratação de Lutero. Então Lutero expôs suas dúvidas com relação à validade dessa bula, citando que apesar de ter seus efeitos aprovados pela hierarquia da Igreja Romana, esta escondia a bula Unigênitus, não raro sendo tratada pelo apelido latino de extravagante, também porque ela contradizia algumas decisões conciliares, inclusive no Concílio de Basileia, que foi realizado em 1431 a 1449. Então, nessa imagem nós temos o Lutero diante do cardeal Caetano, na sua primeira dieta em 1518. Então nós chegamos no homem chamado Nicolau de Tudesco, que foi o homem para o qual Lutero invocou os pareceres. Esse homem era conhecido como Panormitanos. Ele foi uma das maiores autoridades presentes naquele concílio, no Concílio de Basileia. De um modo especial, sua obra Tractatus de Concilio Baseiense, Tratados do Concílio de Basileia, defendia a superioridade da autoridade conciliar sobre a pontifical. E neste sentido, Lutero apontava que, como alguns concílios já se haviam manifestado contra a questão das indulgências, esta seria uma excrescência canônica que deveria ser revogada. Era um escrito extracanônico, fora do cânon, que deveria ser revogada. E isso o Panormitanos já havia dito muito tempo antes. Lutero se embasou nos seus escritos, mas como a igreja estava empenhada na construção da Basílica de São Pedro, foi o que Lutero disse aqui, no que eu acabei de ler, eles não queriam abrir mão das indulgências porque naquela época a indulgência era uma fonte muito grande de renda para a igreja. Essa imagem mostra o Panormitanos em a capa de um de seus livros. Então nós chegamos na igreja e a bula. Então a bula Unigenitus Filius Dei, que no século XVI já era chamada de extravagante ao ser excluída do Corpus Iuris Canonicus da Igreja Católica, permitiu que sua homônima, assinada por Clemente XI em 8 de setembro de 1713, que tratava da condenação à heresia jansenista e de outras questões específicas da França, seja a única referência explícita feita pela Igreja a uma bula com papado e da Igreja. As referências nos compêndios simplesmente referem-se à questão do tesouro de méritos e mesmo assim de forma superficial, sem enfocar a questão da exclusividade da leitura da Bíblia por parte do clero. Essa era a posição da Igreja Romana em relação à bula. Então, eis porque, visto no conjunto, sua alcunha de extravagante parece bastante bem apropriada, tendo por seu conteúdo eclipsado todas as demais realizações do Papa Gregório VI
que apesar dela, teve aspectos bastante positivos. Importante lembrar que esta bula se encontra disponível lá no arquivo secreto do Vaticano para consulta. Então, esse era o contexto da bula extravagante que deu margem para as indulgências que Lutero pregou contra. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos, e continuem acompanhando a gente aí.